Você certamente já ouviu falar de milhares de benefícios que as atividades físicas podem trazer. Mas já pensou na importância de exercitar o seu cérebro? Hoje o Parlamento com Deus vai falar de ginástica cerebral. No nosso estúdio, a psicóloga Márcia Campos, diretora do Instituto Educacional Supera, o médico Assuero Silva e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Bom, gente, como eu disse aqui na nossa abertura, a gente está sempre acostumado a ouvir dos benefícios da ginástica. As pessoas que são sedentárias, né, são estimuladas a procurar o exercício físico, mas agora a gente vai tratar da ginástica cerebral. Então, queria saber de você, Márcia, o que leva a pessoa a procurar a ginástica cerebral? O que é o sedentarismo do cérebro? Normalmente as pessoas nos procuram quando a memória começa a falhar, né? Os pais também nos procuram quando os filhos começam a ter dificuldade de concentração, né? A nossa escola, que trabalha com o método Supera, ela começou porque o idealizador do método, ele, quando o filho dele tinha 9 anos de idade, tudo começou com a dificuldade que o filho dele tinha, né? Era muito inteligente, mas ele tinha dificuldade de se concentrar. E aí o Antônio Carlos Perpétuo, que é o fundador da escola, começou a procurar vários métodos, né? Ele procurou psicoterapia, botava lá de castigo, né? O isolamento, tentou de tudo, várias formas, e aí ele resolveu ajudar o filho estudando. E aí ele começou a estudar, pesquisar, se deparou com o ábaco, que é o soroban, que no Japão é chamado soroban, e aqui no Brasil é chamado de ábaco. Quando ele conheceu essa ferramenta, ele, pesquisando, estudando, viu os excelentes benefícios que ela trazia nesse sentido de aumentar a concentração. E aí ele resolveu, durante 2 anos, montou uma equipe, né, interdisciplinar, multidisciplinar, com pedagogos, com professores, com japoneses que dominavam muito, né, a prática do ábaco. E aí, durante esse tempo, eles sistematizaram um método, né, que tem como objetivo ajudar as pessoas a desenvolverem concentração, velocidade de raciocínio, um pouco de raciocínio lógico, disciplina. O ábaco ajuda a você a criar o hábito de estudar, enfim. E aí ele resolveu, por que não? E o filho dele, né, começou a ser submetido a esse método e ele resolveu, por que não? Né? Se isso é tão bom para as pessoas, não só para crianças, como adultos, jovens, pessoas da terceira idade, né? Você exercitar o cérebro. Hoje a neurociência já nos revela a importância da gente estar exercitando o cérebro. Por que não montar, né, uma escola com esse método? E a gente cada dia que passa, a procura tem sido bastante significativa das pessoas querendo melhorarem, né, a sua atividade mental. Essa procura é maior pelos adultos, né? Isso, a gente tem pessoas um número... em que faixa etária Isso, começam? a gente tem um número maior de pessoas na faixa etária acima de 50 anos, mas também temos pessoas querendo fazer concurso, temos crianças com dificuldade na escola, temos crianças também que não apresentam dificuldade, mas que os pais vislumbram, não é, os benefícios de se desenvolver, ter um desenvolvimento cognitivo para a criança. Porque, na verdade, essa ginástica melhores... não é só para você melhorar a sua memória, para melhorar também a sua concentração. A sua qualidade de vida como um todo. Como um todo. Né? São várias ferramentas que vão trabalhar várias habilidades, várias competências que a gente precisa para o nosso dia a dia, tomar certas decisões, como, por exemplo, na escola. Esse método, né, o exercício cerebral, que são estímulos cognitivos, quando você treina o cérebro, você está desenvolvendo habilidades cognitivas, como a concentração, a velocidade de raciocínio, o raciocínio lógico, o pensamento lateral, você desenvolver uma visão mais estratégica para dar uma solução para um determinado problema. Deixa eu fazer uma pergunta. Num pareamento com a atividade física, o músculo exige um tempo de conforto, ele exige um tempo de repouso. Isso também vale para o cérebro? Ou seja, o quanto o cérebro pode ser estimulado? É sempre benéfico? Esse estímulo ele é infinito? Ou seja, pode-se colocar um aluno para fazer a estimulação de 8 horas por dia, 10 horas, 12, 14, ou há um limite? Isso ainda está no empírico? Não, a gente tem comprovações empíricas, né? Porém, a gente recomenda que, no mínimo, o aluno faça, que o método contempla 2 horas do método por semana.
né, uma vez por semana. Mas é claro que ele leva desafios para casa, é importante que ele se dedique 15 minutos, pelo menos a meia hora por dia, fazendo esses exercícios para que ele mantenha a atividade dele né, maior. Mas é claro que se você ter uma dedicação maior, você vai ter benefícios mais rápidos. Por exemplo, a gente teve um trabalho em company onde o gerente de produção ele queria diminuir o tempo de produção de um banco. O nome da empresa é Johnson Controls. E ele queria diminuir do tempo de 1 minuto e meio para 1 minuto. E aí nós entramos com o nosso trabalho, fizemos uma carga maior de 8 horas semanais, onde os alunos treinavam com o método e nós conseguimos, né, que alguns alunos reduzissem, alguns operários, né, alguns auxiliares de produção reduzissem o seu tempo de 1 minuto e meio para 1 minuto. Nem todos, mas alguns conseguiram. Então o método realmente ele é eficaz. Agora, não precisa você ir para a escola todos os dias fazer, você pode levar para casa. Porém, o aluno ele só leva, né, algumas ferramentas para casa, como é o caso do ábaco, depois que ele já tem todo um manuseio adequado do ábaco. Se você começa a trabalhar de uma maneira inadequada, você cria determinados vícios que depois fica difícil lá na frente você evoluir no método. Então, quando o professor percebe que você já tem uma postura, que você está manuseando, que você está trabalhando com o ábaco adequadamente, aí você pode levar o seu para casa. Doutora Suero, a Márcia falou aqui sobre esse estímulo que é feito no cérebro, 2 horas de curso, a pessoa pode praticar em casa também, mas como o senhor falou, se o corpo precisa do descanso, né, entre uma atividade física e outra, para ter um bom rendimento, o cérebro também precisa desse descanso, porque a sobrecarga pode ter o efeito contrário do que se espera. Né? Com certeza. A gente sabe que as sinapses, quer dizer, a transmissão nervosa, ela inclusive exige um tempo de repouso. O próprio aprendizado, ele é feito após o sono. Ou seja, tem até a gente pode dizer para os alunos que não virem à noite estudando. Pelo contrário, cochilem, durmam um pouco antes. Porque o aprendizado, ele é sedimentado, ele é instalado de forma mantida em nosso conhecimento, em nosso cérebro, após o repouso. Exatamente quando a gente diminui as cargas elétricas cerebrais, e aí sim, esse aprendizado, esse conhecimento, ele é estabilizado para a gente. Daí a necessidade, a noite de sono, sem dúvida nenhuma, para os músculos, para o corpo, para os nossos hormônios, para as nossas glândulas, enfim, poderem ter esse momento de repouso que é fundamental, reduzir batimento cardíaco, reduzir todos os nossos neuroestímulos, para que aí sim o cérebro possa de forma mantida assegurar esse conhecimento, assegurar esse novo aprendizado, essa nova habilidade. Existem algumas formas da gente acelerar isso e mais neurofármacos, mas não é o foco aqui agora. Depois vou até perguntar para a doutora Márcia aí sobre isso. Mas de qualquer jeito, vale sim. Fundamental o repouso cerebral, a noite de sono. Fala-se que entre 7 e 12 horas de sono é o ideal. Não mais do que 12, não menos do que 7. Claro que tem alguns trabalhos, especulações sobre esse volume de sono. Varia também de acordo com a idade da pessoa, né? A necessidade do sono, crianças, idosos com a idade dormem também mais, diminui essa necessidade. A pessoa na fase adulta dorme um pouco menos. É verdade, tem sim, mas as necessidades cerebrais são mantidas. Isso está muito mais associado à coisa corpórea, ou seja, o idoso, ele consome menos, ele gasta menos, ele, enfim, tem menor consumo muscular e, consequentemente, ele precisa dormir menos, até porque é uma pessoa que tem uma atividade mais baixa. Mas claro que isso também tem um componente de individualidade muito grande. Tem pessoas que a vida toda vão precisar dormir 4, 5, 6 horas e outros que a vida toda vão precisar dormir 7, 8, 9, 10 horas para ter o mesmo status cerebral. Tem idosos que dormem muito durante o dia, né? Meu padrasto, por exemplo, dorme. E além do bastante. sono, quais seriam outras necessidades para a manutenção desse cérebro funcionando? Uma alimentação saudável, né? Além dos exercícios, você ter uma alimentação saudável, né? Você manter a sua mente com positividade, né? Você Nada de estresse.
Hoje em dia é difícil, nada de estresse, mas você saber lidar com as adversidades, você saber lidar com as pressões, cabe realmente uma mente dotada de emoções mais positivas. Sentimento e você poder negativo prejudica o raciocínio toda também, vez né? que vier um pensamento negativo, você poder, né, fazer uma faxina cerebral e poder reconstruir, né? Mesmo que você tenha vivenciado uma situação difícil, é importante você não se fixar. É natural que a gente se fixe em coisas negativas, ficar magoado, ficar chateado com alguma coisa. O ruim é quando você se fixa, né? Você podemos chegar até um nível de neurose. Mas é humano a gente se estressar, se chatear com alguma coisa. O importante é não deixar consolidar isso na nossa mente, né? Eliminar isso, se possível. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A gente sabe que o povo do Mediterrâneo, eles são grandes longevos. Durante muito tempo, se atribuiu isso só à dieta. A dieta do Mediterrâneo, que ficou conhecida. Muitos grãos, muito peixe, muito azeite e, claro, algumas pesquisas baseadas nisso, também populações japonesas, muitas pesquisas baseadas nisso acabaram criando aí, a gente vê aí nas publicações científicas, a dieta do cérebro, né? Baseada em cereais, azeite extra virgem, né? Exatamente, no azeite, castanhas, nozes, frutas. Exatamente, frutas, muitos grãos, peixes, ômega 3, enfim. Salmão, aí vem um reboque de uma série de momentos. A pergunta é, como é que a senhora equilibra isso com o seu grupo, junto com um adolescente que no nosso dia a dia come o junk food, né? Que come comida de isopor, comida de plástico que ele come, né? Difícil orientar. É difícil a gente equilibrar isso, né? Tem que ter um processo de reeducação mesmo, a senhora consegue identificar o aluno que tem a comida, o junk food, e o aluno que tem uma comida balanceada sobre aproveitamento? Isso já foi percebido pela senhora, pelo seu grupo? Sim, a gente não tem uma pesquisa concreta para te dar essa resposta, né? Mas você percebe que as pessoas que têm uma obesidade, elas têm mais morosidade, elas têm mais dificuldades, isso a gente observa, mas não existe nenhum dado científico que eu possa te dizer a partir da nossa experiência com o método, tá? Mas é notável que as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, que têm, né, um peso mais adequado, sejam pessoas mais ágeis, sejam pessoas, né, que tenham. Mas hoje também nós também as escolas também estão levando a sério essa coisa do lanche da criança, da educação, buscando estimular as próprias empresas, uma alimentação mais saudável, mais fruta, mais suco. As próprias empresas também estão buscando, né, um equilíbrio maior. Quando elas fornecem alimentação, tem uma nutricionista equilibrando esse cardápio, fazendo um cardápio com certeza mais saudável. Porém, existe aí um dado estatístico da Organização Mundial de Saúde que o que a gente come, o que a gente respira, tem um percentual, né? A própria genética tem um percentual não tão significativo quanto ao estilo de vida que a gente leva. Então, o estresse emocional vamos dizer assim, o foco que a gente não pode perder de vista, no sentido da gente poder saber lidar com esse estresse, porque a gente vive um mundo de muitas pressões, a gente tem que aprender desenvolvendo habilidades e competências, né? Não só cognitivas, como competências intrapessoais, como competências de relacionamento, para que a gente possa lidar de uma maneira mais saudável e ter mais qualidade, mais longevidade, se possível, né? Então, tem uma pesquisa que diz o seguinte: 20% da sua longevidade diz respeito à sua genética. Então, não fique muito felizinho se a sua tataravó, né, viveu muito, você só contribui com 20%, né? A Organização Mundial de Saúde coloca isso. 17%, se não me engano, está ligado à parte da alimentação, né, do ambiente, o ar que a gente respira, o que a gente bebe e tudo mais. E totalizando, diminuindo, sobra 53% dos exercícios do estresse emocional. Quer dizer, a gente precisa lidar com as emoções negativas, né, fruto desse estresse emocional, porque o estilo de vida, gerando esse estresse, é o maior responsável pelas nossas doenças e pela baixa na nossa qualidade de vida. Então, a gente precisa se preparar
né? Desenvolver as habilidades necessárias para a gente lidar com esse cotidiano que é muito exigente, né? A gente tem muitas pressões. Precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre os benefícios da ginástica cerebral. A gente volta já já, é só um minutinho.